Conhecer as técnicas comerciais mais avançadas da atualidade. Acessar os métodos de vendas dos maiores vendedores do mundo. Conhecer quais são os gatilhos mentais que fazem as pessoas quererem comprar o seu produto, o seu serviço, a sua ideia. Essas são habilidades que todas as pessoas que atuam na área comercial gostariam de dominar. Mas se engana quem pensa que vender é só para quem atua na área de fato. Vender está em todo canto a toda hora. E aprender a vender é uma necessidade humana. Pensa comigo, você vende quando você está no seu trabalho e precisa se promover para se destacar, para aparecer, para ganhar notoriedade. Você vende quando você está querendo entrar num relacionamento ou quando você já está em um relacionamento, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso. Você vende até mesmo quando você está com seus amigos e precisa decidir qual filme vão assistir no Netflix, qual filme vão assistir no cinema, onde vão jantar. Tudo envolve vender, tudo envolve a capacidade de convencimento. Então entenda que vender faz parte da nossa história, é um pilar da nossa sociedade que vivemos e aprender a vender destrava a vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Destravador. Um prazer enorme estar aqui contigo hoje. E se você busca mais conhecimento, mais sabedoria, mais sucesso, mais prosperidade, pode ter certeza que aqui juntos nós estamos no caminho certo. O tema de hoje é destravando suas técnicas comerciais. E ao final desse vídeo você vai ter em mãos as ferramentas práticas para conseguir aperfeiçoar, desenvolver as suas habilidades comerciais e se tornar uma pessoa mais completa, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal. Você conhecerá e dominará a metodologia ACANF, que foi criada justamente para ser aplicada em todas as negociações existentes, das mais simples às mais complexas. A metodologia ACANF consiste em 5 etapas, as quais cada uma das letras corresponde a uma etapa do processo de negociação. Então, o A é o de abordagem. E a abordagem ela pode ser tanto feita de maneira ativa quanto de maneira passiva, ou seja, pode ser você precisando, querendo entrar em contato com um prospect, um cliente, ou o próprio vindo atrás de você porque encontrou a sua empresa, o seu produto, seu serviço online, ou seja, qual tenha sido o canal que ligou ele ou ela a você. O C é de compreensão. Compreender é de fato entender o que está levando aquele prospect a querer comprar o seu produto ou o seu serviço. E vale uma ressalva aqui de que prospect é o termo que eu dou para cliente potencial. Algumas pessoas utilizam o termo prospecto em português, que eu não gosto muito, outras pessoas utilizam o termo lead também. Aqui, quero que a gente já fique alinhado que eu vou utilizar o termo prospect, para você poder já entender todas as vezes que eu utilizar aqui no decorrer do vídeo, tá? A terceira etapa é a etapa de apresentação. É a hora em que você precisa realmente brilhar para apresentar a sua solução ao prospect. A quarta etapa é a de negociação. É onde vão surgir as principais objeções e aprender a contornar cada uma delas é fundamental. E por último, mas não menos importante, a parte mais gostosa de todas, que é o fechamento. E nessa etapa é impressionante como tem muitas pessoas, muitas empresas que pecam, porque tem algo fundamental a ser feito aqui, que as pessoas deixam, negligenciam e que é realmente muito importante. Então, conhecendo essas 5 etapas e conhecendo as principais técnicas dentro de cada uma delas, você vai estar mais do que preparado, mais do que preparada para arrebentar em qualquer processo de negociação que você se envolver. E antes da gente começar, vale uma ressalva aqui de 3 pontinhos rápidos, de que, primeiro, não adianta você absorver, aprender tudo isso que vai ser passado para você aqui, se você não colocar em prática e não treinar. E é aquele negócio, metodologia Destrave. Treinar é a etapa mais difícil, é a etapa onde você encontra mais resistência, mais dificuldade, e é onde você não deve de maneira alguma desistir. É onde você deve treinar até que você consiga se sair bem numa primeira, numa segunda, numa terceira vez, até que isso faça parte do teu dia a dia. A segunda ressalva é que as técnicas, elas funcionam melhor para diferentes tipos de trabalho, diferentes tipos de nicho. Então pode ser que alguma técnica aqui se aplique melhor do que outra e é o seu dever identificar quais de fato fazem mais sentido para o seu negócio, para o seu objetivo final. E a terceira ressalva é que vender não é uma matemática exata. Não existe uma fórmula matemática que se aplica a cada uma dos processos de venda.
Vender é a arte de se reinventar de acordo com cada cenário que se molda. Vender é o constante processo de tentativa e erro. Então, após esse alinhamento, vamos nessa, vamos começar. O A de abordagem, a primeira etapa do processo de negociação, a chave aqui é você criar uma identificação com o seu prospect. É você criar um rapport, não sei se você já ouviu esse termo, rapport vem da palavra rapporter, do francês, que significa criar uma relação, e é de fato uma etapa onde você quer criar uma relação com o seu prospect, você quer ter uma certa proximidade, quanto mais melhor nessa etapa, porque a gente sempre gosta mais das pessoas com quem a gente se identifica, as pessoas que são mais parecidas com a gente. Porque o nosso subconsciente está o tempo inteiro buscando pontos em comum. Esse é um mecanismo de defesa filogenético, ou seja, que está no nosso gene, vem dos nossos antepassados, na época que éramos caçadores-coletores, um sistema de defesa, um sistema de segurança. Então, criar o rapport é algo muito importante. Você quer ter esse relacionamento próximo com o seu prospect. E eu separei 3 técnicas aqui que vão te ajudar a criar esse sentimento de proximidade num primeiro momento, que nessa etapa de abordagem vai ser fundamental para poder fluir melhor para as próximas etapas. A primeira técnica é a técnica de similaridade. Aqui, o segredo é você encontrar os pontos de similaridade entre você e o seu prospect. E muitas vezes isso não vai acontecer no primeiro momento. Porque pode ser que o seu prospect seja uma pessoa com um passado muito diferente do seu, que se veste de maneira muito diferente, que fala de maneira muito diferente, ou seja, no primeiro momento parece ser uma pessoa extremamente diferente. Mas com certeza a gente se surpreenderia se a gente soubesse o quão parecidos nós somos em essência. Não é o objetivo desse vídeo entrar nesse mérito, mas falando aqui dos pontos mais externos que a gente precisa conseguir encontrar similaridades, o objetivo aqui é que você consiga jogar iscas em que o seu prospect morda alguma delas para que você possa avançar a partir dali. Em outras palavras, quanto mais você conhecer assuntos diferentes, quanto maior for o seu repertório, ou seja, quanto mais iscas diferentes você tiver, maior a sua chance de sucesso. Então, se você, por exemplo, for um homem que gosta de futebol, com certeza você já utilizou do futebol para poder se aproximar de pessoas, utilizando esse assunto para começar uma conversa. Mulheres muitas vezes acabam não gostando tanto, não acabam não sendo um assunto muito comum e precisam encontrar outros assuntos, como por exemplo, às vezes um filme que foi assistido, ou alguma peça de vestimenta que gostaram. É muito comum a gente ver mulheres elogiando, uma coisa que homens não fazem, infelizmente. É algo que seria bom mudar, inclusive. Mas a gente o tempo inteiro busca essas similaridades até de maneira inconsciente. Só que você ter isso consciente, você ter um repertório de várias coisas que você pode falar sobre para poder tentar captar a atenção do seu prospect e encontrar um ponto de similaridade é algo muito importante. Então, conheça sobre futebol, conheça sobre peças de vestimenta, saiba sobre os filmes que estão passando, saiba conversar sobre animais, que geralmente as pessoas têm pets. Quanto maior for o seu repertório de várias coisas diferentes que as pessoas que geralmente são ali suas clientes costumam conversar, se aprofunde minimamente para poder ter um poder de criar o assunto e avançar nesse assunto. Então, indo para a segunda técnica, a técnica de espelhamento, o objetivo aqui é você conseguir, dentro daquele mesmo ponto de criar identificação com o seu prospect, é você conseguir espelhar algumas das atitudes, algumas das maneiras de se comunicar do seu prospect, para que inconscientemente ele se sinta mais atraído por você. Atraído no sentido de identificação, tá? Não estou falando de atração sexual necessariamente aqui. E essa identificação por espelhamento, ela acontece. E você dominar isso conscientemente em relação a uma maneira inconsciente do seu prospect é muito bom. Ou seja, se você conseguir espelhar o tom de voz que o seu prospect está utilizando, se você conseguir espelhar a maneira como a pessoa ali se comunica fisicamente, com a postura, com a linguagem corporal, né? Se a pessoa então vai lá e cruza o braço, você for lá também cruzar o braço, se a pessoa sentar de um jeito, você sentar do mesmo jeito, se a pessoa ela utilizar um jeito de falar, você utilizar um jeito similar, esses espelhamentos, se você conseguir fazer, e precisa ser feito de maneira muito natural, não pode ficar óbvio, não pode ficar nítido o que você está espelhando, para não ficar estranho, imagina só uma pessoa copiando tudo que você está fazendo. Não é esse o objetivo, não é copiar.
É você inconscientemente colocar essas sementinhas na cabeça da pessoa de que vocês são parecidas de algum jeito. E isso aumenta a identificação e facilita muito o processo de negociação dali em diante. E a terceira técnica é a técnica de agregação. E aqui a chave é você, de fato, conseguir de algum jeito agregar ao seu prospect, no primeiro momento, já fazer daquele encontro, daqueles poucos segundos, poucos minutos de conversa, algo que acrescente na vida dessa pessoa. Se você, por exemplo, precisa fazer uma abordagem ativa, é muito comum a gente trabalhar com cold call, com reuniões presenciais em que a gente marca, por exemplo, se você é consultor, você precisa encontrar com a pessoa depois de marcar uma reunião, você conseguir agregar com alguma informação que muito provavelmente aquela pessoa não sabe, vai marcar a vida dela, já vai contar muitos pontos positivos para você. Então, seja com uma informação nova, algo muito contemporâneo, algo muito atualizado, que você se mantenha estudando para saber falar sobre. Então, é importante, seja qual for o seu nicho de atuação, que você estude sempre muito o que tem de novo dentro desse nicho, para você poder surpreender nessa primeira etapa de abordagem as pessoas que você está se relacionando. Então, com essas 3 técnicas, você já vai ter uma capacidade de abordagem muito eficiente. Aqui eu não estou entrando no básico, vocês devem estar reparando que eu não estou falando sobre a capacidade de ser educado, de dar bom dia, de perguntar se está tudo bem, de olhar no olho. Essa parte mais básica, ela é muito importante, mas eu abordo mais no destravador que tem aqui na plataforma, eu vou deixar aqui nos comentários, inclusive, que é o destravador de autopromoção. Esse destravador é bem importante, se você ainda não assistiu, eu recomendo que o faça, porque ele é um passo anterior a esse que eu estou apresentando para você aqui de técnicas comerciais, tá certo? Então, após a primeira etapa de abordagem, a gente entra na segunda etapa, que é a parte de compreensão. Compreender de fato o que está levando aquele prospect, aquele cliente, aquela pessoa a se interessar pelo seu produto, pelo seu serviço. Qual é a dor que a pessoa tem, que ela está, para se interessar pelo seu produto? E ela se interessa porque ela está enxergando um potencial aí em você, no seu negócio, na sua empresa, de resolver essa dor. Então, dentro dessa etapa, a gente vai trabalhar 2 principais técnicas. A primeira técnica é de investigação e a segunda técnica é de conexão. A investigação, ela é, como o próprio nome já diz, um momento que você vai investigar um pouco mais sobre aquele interesse do cliente. É aquela etapa em que você precisa fazer mais perguntas, que você precisa ter uma capacidade mais analítica aflorada para que você possa conseguir captar onde é que está, de fato, o principal ponto de dor ali. Quando eu era assessor de investimentos, quando eu trabalhava no mercado financeiro, que é uma das áreas mais complexas de se trabalhar dentro da área de vendas, já que a gente está falando de convencer uma pessoa a aplicar todo o dinheiro da vida dela em algum produto que muitas vezes ela não conhece, ou alguns produtos que ela muitas vezes não conhece, eu precisava investigar muito a fundo para entender o que de fato despertou, qual foi o gatilho que levou aquela pessoa a ter o impulso de abrir a conta dela para começar a investir. E as perguntas aqui são as principais ferramentas do seu arsenal que você vai utilizar nessa etapa. Então, investigar é perguntar o que levou aquela pessoa, por exemplo, a encontrar com você, ou aceitar se encontrar com você, ou aceitar a ligação, ou continuar naquela conversa contigo. Já que vocês já tiveram uma certa proximidade, vocês já se identificaram ali na primeira etapa de abordagem, você pode conversar um pouco mais com ela. Perguntar, poxa, mas fiquei curiosa para saber por que você está seguindo aqui nessa conversa comigo, o que você encontrou, o que você sente que vai encontrar aqui nessa conversa que vai poder solucionar o teu problema. Você fazer perguntas como essa, pode não ser exatamente essa, você adapta da maneira como você quiser para o seu negócio, para o seu nicho, da maneira que faça mais sentido, mas pergunte, identifique, você precisa suprir essa necessidade que você vai ter de entender qual é a dor da pessoa. E isso você faz através da investigação. Então pergunte, vá atrás e entenda o que de fato está fazendo ela, levando essa pessoa a se interessar pela sua solução. A segunda técnica é a de conexão. E essa técnica é muito importante porque é aqui em que o prospect, o cliente, vai sentir que você é realmente a pessoa capaz de solucionar o problema dela. Então, após esse momento de investigação, após entender o que de fato está trazendo a dor para o seu prospect, é a hora que você vai mostrar que você é a pessoa capaz de solucionar esse problema para ela, essa dor para ela.
Então aqui você vai falar um pouco mais sobre você, sobre o seu passado, sobre os seus cases de sucesso, cases que você já teve similares ao que essa pessoa está tendo. Por mais que você até esteja vivendo pela primeira vez um case como esse, que não seja parecido com nenhum outro que você vivenciou, você pode falar que vivenciou sim, você conta uma história onde você conseguiu resolver um problema de uma pessoa que tem algo que está com um problema muito parecido com o dela ali. Então, essa fase de conexão é o momento que você precisa garantir na cabeça da pessoa, precisa ficar claro para ela que você é capaz de solucionar o problema dela. Você vendedor, você vendedora, você como pessoa ali ajudando a ela. Porque isso já vai dar o gancho, inclusive, para a gente entrar na terceira etapa, que é a etapa de apresentação. E essa etapa de apresentação é onde você precisa brilhar, porque é onde você vai apresentar de fato qual é o remédio para aquela dor daquela pessoa, a remediação, qual é a solução que vai acabar com os problemas dela, que é o seu produto ou o seu serviço. E essa etapa que o seu prospect vai entender, vai ter consciência de que existe a solução para o problema dele. E olha só que interessante, quero fazer uma reflexão aqui com você sobre como está sendo esse processo de negociação que a gente está construindo na metodologia Canf. A gente pega numa abordagem um cliente que muitas vezes ele tem uma dor inconsciente e aí a gente, através da abordagem, a gente consegue fazer com que o cliente perceba aquela dor. Se você está fazendo uma abordagem ativa, você tem o dever, você precisa criar essa dor no cliente, fazer ele perceber que tem essa dor. Se é passivo, a dor já veio, então já é meio caminho andado, então ele tem consciência sobre essa dor. Então existe o cliente que é o cliente inconsciente da dor, tem um cliente que é consciente da dor, e agora a gente entra numa etapa da consciência da solução. E a gente, na parte de apresentação, tem o dever de deixar o cliente consciente dessa solução e entendendo no detalhe como funciona. Então aqui, existem várias maneiras diferentes de você apresentar o seu produto, o seu serviço. E eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, porque existem várias áreas, vários nichos diferentes. Você com certeza conhece a cartilha de vendas do seu negócio. Se você não tem tanto conhecimento sobre, modele as pessoas que estão indo muito bem dentro da sua área de atuação, aqueles profissionais, aqueles vendedores que já estão arrebentando, veja como eles apresentam o produto ou o serviço que você precisa vender, que você quer vender, veja como as pessoas vendem as ideias que você gostaria de vender também, veja como elas fazem e modele. Utilize a sua capacidade analítica de prestar atenção em como a pessoa se comunica, como ela fala sobre o produto para você replicar e você conseguir ter os mesmos resultados. Mas as técnicas que eu vou te apresentar aqui, que serão 5, elas são técnicas que você pode aplicar em todos os processos de negociação e que elas, na verdade, elas são uma maneira de você conseguir mais eficiência, de você conseguir, dentro do processo de apresentação, conseguir ter um resultado ainda melhor, que pode ser que muitas vezes esses vendedores referência que eu falei aqui, eles não estejam fazendo, e que você fazendo, você vai conseguir sair na frente de todos. A primeira técnica é a técnica de reciprocidade. Aqui, o objetivo é que você dê algo antes de você pedir. Então, você poder agregar no relacionamento que você está construindo com algum conteúdo, com alguma informação que ela não tinha, com algum brinde, algum desconto logo de cara ali, um cupom ou algo do tipo, vai fazer a pessoa já se sentir no dever de devolver essa regalia, esse presente que você está dando para ela. E isso vai criar nela esse sentimento de reciprocidade. A segunda técnica é a do FOMO. FOMO vem do inglês Fear of Missing Out, e a tradução disso é basicamente medo de ficar de fora. E o objetivo aqui é você conseguir incluir no seu speech, você anexar na sua explicação, que se a pessoa ela não consumir, se ela não comprar aquele seu bem ou aquele seu serviço, que ela vai estar indo na contramão do que a maioria das pessoas bem-sucedidas estão fazendo. As pessoas que estão mais felizes, que estão tendo os melhores resultados, elas estão comprando o seu bem ou serviço. Se ela não comprar, ela está indo na contramão. É você conseguir implantar isso na cabeça dela de uma maneira muito natural. Dizendo, olha, todos os profissionais de sucesso da atualidade, eles têm comprado esse tal produto aqui. Então você conseguir incluir de maneira natural vai ser um game changer na sua técnica de apresentação. A terceira técnica é a implantação. Implantar é você de fato implantar uma sementinha na cabeça do seu prospect ali durante o processo de negociação, onde ele vai conseguir enxergar de fato, visualizar mentalmente. A imaginação humana é maravilhosa, que permite a gente fazer coisas maravilhosas. Então você faça a pessoa
se enxergar utilizando o seu produto, o seu serviço para solucionar o problema dela. Ela já se enxergando utilizando a sua solução ali. Então, utilize palavras como: poxa, fulano, imagina você não tendo mais dor de cabeça por poder utilizar esse software que vai fazer toda a diferença na tua vida. Ou imagine você conseguindo chamar a atenção de todo mundo com esse cheiro maravilhoso que esse perfume tem. Imagina você entrando numa festa e todo mundo já querendo saber qual é o nome do seu perfume. Isso acontece com esse perfume é maravilhoso. Enfim, eu estou trazendo vários casos aqui aleatórios. O objetivo é você encontrar para você, para o seu nicho, qual que faz sentido. Mas o caminho aqui é você conseguir utilizar os nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, o olfato, a sinestesia e o paladar, né? o gustativo, para você conseguir fazer a pessoa ela se enxergar mentalmente utilizando o seu produto, o seu serviço. Utilizar essas submodalidades dos nossos sentidos para fazer ela se enxergar. Essa é a técnica de implantação e ela funciona maravilhosamente bem. Treine e faça para o seu nicho. A 4ª técnica é a de escassez. E é muito comum a gente ver essa técnica sendo utilizada nos dias de hoje, principalmente quando a gente vai, por exemplo, fazer uma compra online, que você vê muitas vezes um site dizendo: corra últimas unidades, ou o desconto vai acabar em 1 hora, 2 horas, ou se você vai reservar um hotel, uma viagem, falando que é o último quarto disponível, o último assento disponível no avião, enfim. O tempo inteiro a escassez está sendo colocada na nossa cara. E não utilizar essa técnica é perder uma oportunidade de criar no seu prospect, no seu cliente, o sentimento de necessidade de fazer rápido, de resolver rápido, de fechar rápido com você aquela solução. Use e abuse, porque também é uma técnica muito boa. Inclua no seu speech de uma maneira que seja natural, para não parecer algo forçado, parecer algo que não faz sentido. Não adianta você inventar uma história que não faça sentido. Você está numa loja ali, por exemplo, onde você vende imóveis, e aí tem vários imóveis iguais, e você fala: ah, não, esse é o último móvel. O cliente vai olhar para sua cara, vai olhar para os móveis, não vai entender nada. Então, seja conciso, você tem que fazer sentido a sua apresentação aqui na hora de você falar da escassez, tá? E por último, a técnica de escalonamento de qualidade. Essa técnica é um pouco mais difícil de usar, vai depender muito do seu nicho, mas é muito utilizada por corretores de imóveis que, se você for parar para lembrar de alguma vez que você foi ver imóvel para comprar, para alugar, ou se não fez, um dia vai fazer, você já vai saber que é uma técnica que é utilizada, que eles sempre chegam com pelo menos 3 imóveis, 4 imóveis ali para te apresentar. E pode ter certeza que o que ele quer, ou que ela quer que você alugue e compre, é o último. Ele vai te apresentar ali 1, 2, 3 terríveis, quebrados, ruins, que estão numa localização não muito boa, e que estão com o preço lá em cima, para no terceiro ou no quarto, que é aquele que ele quer que você compre, parecer uma pechincha, porque vai estar tudo bom e vai estar no mesmo preço dos anteriores. É batata, você vai sentir uma necessidade muito grande em fechar rápido. Ele já vai até encaixar outro gatilho em você de escassez, dizendo: ah, já teve até outra pessoa interessada aqui que está quase fechando com a gente, então se você quiser, você vai precisar se acelerar. É muito boa essa técnica do escalonamento de qualidade, porque você basicamente apresenta algumas soluções ali que não são exatamente o que você quer vender, para você depois apresentar aquela que é a maravilhosa. Se você conseguir fazer isso no seu nicho de atuação, é algo muito positivo para você conseguir resultado. Enfim, finalizando a etapa de apresentação, você conseguindo colocar todos esses gatilhos mentais em prática, conseguindo ganhar mais eficiência nas suas vendas, mais velocidade para fechar negócio, a gente parte para a etapa de negociação. A negociação é uma etapa onde o prospect, o cliente, vai apresentar ali as principais objeções. E são basicamente 3 coisas que passam na cabeça do prospect nesse momento. A primeira é preço. Será que o preço vale a pena? Nesse momento, o seu objetivo deve ser fazer com que a atenção do seu prospect saia do preço e vá para o valor que seu produto ou seu serviço agrega. Você utilizar mais explicações, mais informações sobre o seu produto, seu serviço, seus diferenciais em relação aos concorrentes. Importante estudar os concorrentes também para você poder saber falar sobre, para que a atenção fique no valor e não no preço. Porque o cliente, entendendo que o seu produto ele é de valor e que ele vai solucionar o problema dele e que vale a pena, ele não vai se apegar muito ao preço. Ele pode até dar uma chorada ali no preço, mas ele vai pagar o que você estiver cobrando. E por último, dentro da parte de preço,
caso você ainda tenha um desconto que você possa dar, se você tem ali uma margem de negociação, guarda isso na sua manga. Não saia dando desconto logo de cara. Utilize essa técnica do desconto para você vender caro esse desconto. Na hora que a pessoa falar, poxa, mas eu tô querendo comprar o seu produto, mas tá um pouco mais caro do que eu posso pagar, não tem nada que a gente possa fazer. Quando a pessoa começar a ir nesse caminho, você chega e fala, olha, então tá bom, se eu conseguir chegar nesse preço aqui que você tá me falando, você fecha comigo? Direto e reto. A pessoa vai parar, vai pensar, ela vai te dar a resposta, ela vai se sentir comprometida com a resposta que ela vai te dar, e aí você vai lá, entra, conversa pede um momento no telefone, se for por telefone, ou se for presencial, você dá uma saída, faz uma ligação, finge que tá fazendo uma ligação e fala, ó, pronto, conseguiu o desconto. Vende cara esse desconto para a pessoa se sentir presenteada. Isso tem um poder gigantesco na negociação. Então, dentro do preço, são essas duas técnicas, né? Ou você tira a atenção, consegue agregar mais valor ao seu produto, fazendo a pessoa perceber que realmente vale a pena ela comprar, você vai entender conforme você for apresentando que isso está funcionando, ou você vai de fato utilizar a carta na manga, que é um desconto, para você conseguir fazer a pessoa se sentir presenteada com isso. O segundo pensamento que vai passar na cabeça da pessoa, muitas vezes será que eu não consigo encontrar algo tão bom quanto isso em outro lugar? Ou seja, ela vai querer analisar a concorrência. Se ela não analisou a concorrência ainda, ela vai querer muito fazer isso. E se ela já analisou, ela ainda vai ficar se sentindo, pensando se os concorrentes não são melhores ou não. Esse tipo de pensamento vai acontecer e muitas vezes ela vai expressar, o seu post vai expressar esse pensamento para você com aquele famoso vou dar uma pensada, vou pensar certinho e te retorno, te aviso. Volto aqui para falar com você. Nesse momento, quando essa frase chegar, você já sabe, ela está cogitando outras pessoas, outros concorrentes, outros vendedores. Então, aqui, o importante é você reapresentar as principais soluções, principais diferenciais, falar dos concorrentes. Se você não falou dos concorrentes até essa etapa, fale aqui, fala dos diferenciais que o seu produto tem em relação aos concorrentes. Pode falar que se tiver algum outro concorrente que tem um preço melhor, você pode falar, olha, tem até outros concorrentes que têm um preço mais baixo, mas quando você coloca o mais aqui, você já está negando ali que o preço baixo vale a pena para o concorrente, mas nenhum desses outros concorrentes tem a solução assim assado que eu posso te apresentar. Então, quando a pessoa chegar com essa frase de vou pensar certinho, vou pensar, eu te retorno, entenda que ela está pensando, provavelmente pensando na concorrência. E aí o que você pode também apresentar como um contra-argumento para essa indagação olha, fulano ou fulana, eu entendo que você precisa de tempo para pensar, não quero te trazer nenhum sentimento de pressa aqui, mas será que não faz sentido você aproveitar essa oportunidade, esse tempo que você já está gastando investindo de conversar comigo, todo esse tempo que a gente está junto aqui, já aproveitar esse tempo para você tirar todas as suas dúvidas, de você pensar o que mais está te incomodando, o que mais falta você ser respondido para que você possa fechar aqui comigo? Essa é uma indagação, é um contra-argumento muito legal para que a pessoa, você quebre ali o padrão de simplesmente o vendedor nesse momento falar, tudo bem, então, tô aqui se precisar. Você está apresentando de maneira diferente, você está agregando mais valor na conversa, você está se mostrando ainda mais especialista naquilo. Então essa é uma maneira muito legal de você reverter uma situação como essa. E o terceiro pensamento que pode passar na cabeça do prospect, e vai ser mais difícil de você identificar, mas você precisa estar prestando atenção, você precisa estar analisando, fazendo a leitura ali do seu prospect, seja por telefone, né, na maneira como ele se expressa ou ela se expressa, seja presencialmente, que é o pensamento de, será que eu realmente preciso disso? E se esse pensamento parecer surgir na cabeça da pessoa, e ela vai expressar isso olhando mais para o produto, se for algo tangível, algo que ela consiga pegar, ela vai ficar olhando mais. Se for algo intangível, né, como um software, alguma coisa ali que você está vendendo por telefone, a pessoa ela vai ficar falando assuntos como, mas será que isso vai resolver mesmo o meu problema? Será que isso vai ser algo que realmente vai me ajudar? Nesse momento, você precisa reforçar todo o valor que o seu produto tem, mas principalmente a técnica que vai fazer mais sentido aqui, que vai fazer você conseguir reverter essa situação, é a de implantação. Aquela que eu te falei de você colocar a sementinha da pessoa se visualizando, enxergando
com o seu produto sendo utilizado, o seu serviço sendo utilizado. Essa técnica é matadora. Quando você reforça isso, você consegue incluir mais submodalidades ali para a pessoa se enxergar, ela vai fechar com você. E aí, a gente entra então na quinta e última etapa, que é o F do fechamento, que é a etapa mais gostosa, é a etapa que já deu certo. A pessoa falou, pronto, tô dentro, compro, fechou, já pagou, já passou o cartão, já deu o dinheiro, já fechou. Por que eu coloquei isso então como sendo um dos pontos de maior erro em grande parte dos vendedores e das empresas? Porque o fechamento, ele não é o final. O F é de fechamento, não é de fim. Porque o objetivo aqui deve ser nunca ter fim essa relação. O que eu quero dizer com isso? Depois que você fecha, o seu objetivo é conseguir fidelizar esse cliente. A partir do momento que ele deixa de ser um prospect, passa a ser um cliente, você tem que conseguir fidelizar esse cliente. Isso pode acabar não acontecendo naquele momento, no curto prazo. A fidelização ela acontece muitas vezes no médio e longo prazo. Depois de 3 dias, uma semana, você entra em contato com o seu cliente ali para ver como está sendo a utilização do seu produto, do seu serviço, se está tudo certo, se está indo tudo bem, falar que você está ali à disposição se precisar novamente. Você realmente dá uma atenção pós-vendas para que a pessoa ela perceba que você não é só um vendedor ou só uma empresa que queria fazer uma venda pontual. Você é uma pessoa realmente interessada em saber se aquilo está servindo para ela. Isso é matador. Então, você pode, se você vende muito, né? Se você vende muito algo com muita recorrência, se você não consegue conversar diretamente com o seu cliente nas suas vendas, se é uma plataforma online, seja qual for ali o seu caso, entenda que se for muito difícil você ligar para todos os clientes, mandar uma mensagem para todos os clientes, existem vários softwares que fazem isso hoje em dia. E vale muito a pena, vale todo o dinheiro que você puder investir nisso, vale a pena, porque esse pós-vendas é fundamental. A fidelização, só para a gente encerrar de vez aqui e você sair com essa metodologia na sua mente fresca e você já poder ir para campo, colocar em prática tudo isso que você aprendeu, entenda que a fidelização ela é a maneira mais barata e mais efetiva de você fazer propaganda do seu serviço, do seu produto, do seu negócio. Porque o boca a boca é o mais garantido que vai dar certo. A recomendação do seu produto, do seu serviço, é onde tem a maior taxa de sucesso, mais do que qualquer outra propaganda que você pague para fazer. Isso pode inclusive ser medido através da pesquisa de NPS, não sei se você já ouviu falar, mas com certeza você já recebeu alguma pesquisa aí no seu e-mail ou numa ligação com aquela perguntinha. De 0 a 10, o quanto você recomendaria esse produto ou serviço para um amigo ou familiar? Essa pergunta é padrão, ela é inclusive auditada. O NPS foi criado por um cara chamado Frederick Hatcheld e ele criou justamente essa metodologia lá em Harvard para identificar o que faz, o que difere uma empresa nota 10, uma empresa maravilhosa que as pessoas querem comprar sempre e indicar para as outras, uma empresa que não é assim. E a fidelização é uma parte fundamental dentro do processo de negociação. Então agora você já conhece a metodologia Canf. Você já conhece as principais técnicas dentro de cada uma das etapas do processo de negociação e você está preparado, você está preparadíssima para arrebentar dentro de qualquer processo de negociação que você se envolver. É claro que muitas vezes você não vai conseguir fechar logo de cara, que você vai encontrar barreiras, você vai encontrar maneiras de aperfeiçoar o seu speech, então esteja consciente, esteja ciente de que é um processo de evolução. Faça análise sempre que possível de como foi a sua negociação anterior, por que ela deu certo, por que não deu certo e busque evoluir. Não fique se cobrando em acertar sempre, todas as vezes, porque não vai acontecer. Não existe nenhum vendedor no mundo que tenha conseguido vender 100% das vezes. Nenhum. Mas todo vendedor bom, toda vendedora boa vai atrás de evoluir e conseguir converter cada vez mais e de se importar em ter uma taxa de conversão cada vez maior. Esse é o segredo. E parabéns por mais esse tempo investido assistindo esse destravador, assistindo esse vídeo, investindo o seu tempo em você, no seu conhecimento, porque isso é impagável. O quanto a gente evolui, ninguém pode tirar da gente, não existe dinheiro que possa comprar. Então continue assim, continue estudando cada um dos destravadores aqui da plataforma, participando das nossas lives, dos nossos bate-papos, para você se tornar uma pessoa, um profissional cada vez mais evoluído, mais pleno e tendo uma vida cada vez de mais sucesso.
Então, coloque em prática tudo isso que você aprendeu aqui hoje e destrave mais esse potencial em você.